Iniciamos agora a nossa quinta unidade e nela vamos falar um pouco da biofísica das radiações e dos efeitos biológicos. Com relação à biofísica, vamos entender como é que essa radiação ela interage com a matéria viva, tá? Primeiramente, a gente vai falar que a radiação, ela interagindo com a matéria, ela vai provocar dois efeitos biológicos. Uma é a própria ionização e a outra é a excitação. Quando uma energia ela é maior que a energia dos elétrons dos átomos, ela é bem maior, o que ela vai provocar? Ela vai provocar a ejeção desses elétrons, porque a energia incidente é maior do que a energia dos elétrons desses átomos. Então, se ela é maior, ela vai conseguir fazer o quê? Expelir, ejetar. E quando isso acontece, a gente está, de fato, com a ionização, tá? Quando essa energia ela não é tão potente e não consegue ejetar esses elétrons dos átomos, a gente vai ter a excitação, tá? E a excitação ela vai ocasionar um efeito mais térmico no organismo, ok? Um outro efeito aí que a gente vai falar é a radiólise. O que é a radiólise? Quando a radiação ela interage com a matéria e ela irradia a molécula da água, a gente tem a radiólise. Então, essa radiólise é uma situação delicada também, porque essa molécula de água, ela começa a interagir com outras estruturas da biologia, enfim, e a gente tem os radicais livres, né, que isso é bem ruim também, tá? E aí esses efeitos, pessoal, a nível molecular, por exemplo, a ionização, ela produz íons positivos e os elétrons livres, né? E aí as consequências a nível celular é danos diretos ao DNA. E a excitação, a gente tem as moléculas excitadas e a gente tem uma instabilidade química. Também não é tão bom, mas o processo é menos agressivo do que a ionização. Na radiólise, nós temos uma molécula da água ionizada e a gente tem a formação dos radicais livres. E os radicais livres, nós temos aí as lesões oxidativas e nós temos a mutação e a apoptose ou a morte celular, tá? Mas por que nós temos isso? Nós temos porque nós vamos precisar na radioterapia que vai basear no dano do DNA imediato por radicais livres. Na radiobiologia, estuda o equilíbrio entre o dano e o reparo celular, e na radioproteção visa minimizar as exposições desnecessárias, tá? Com relação aos efeitos biológicos, pessoal, nós vamos ter, basicamente, alguns. Vamos ter os efeitos, exemplos estocásticos e os esteminísticos, tá? E a gente vai entender o que são eles agora. Estocástico são efeitos que possuem um limiar de dose conhecido, o que significa que podem ocorrer mesmo com dose muito baixa de radiação. A probabilidade de uma ocorrência aumenta com o aumento da dose de radiação, mas a gravidade do efeito, uma vez ela se manifesta, independentemente da dose que causou. Exemplo, nós temos o câncer induzido por radiação, nós temos as mutações genéticas, que são os efeitos hereditários, que podem ser transmitidos de gerações futuras. E aí, pessoal, com relação às características, pode se manifestar mesmo após a exposição às doses de radiações ser consideradas baixas. Então, não tem um limiar, pode ser baixo ou alta, e aí a gente tem o efeito aí estocástico. Geralmente não apresentam imediatamente esses efeitos após a exposição, e tem que ter um período aí longo de latência, que pode ser anos ou décadas, e estão associados a eventos aleatórios, como a transformação de uma única célula saudável em uma única maligna, tá? E aí o modelo de risco adotado é o modelo mais aceito para descrever os riscos dos efeitos estocásticos. É o modelo de Line, tá? Que postula que qualquer dose de radiação, seja a menor possível, carrega um risco de induzir esses efeitos, tá? Vamos falar do determinístico. Enquanto o estocástico não tem limiar, exatamente, tá? No determinístico a gente não vai ter, ok? Só corrigindo, no estocástico não tem limiar, pode acontecer com pequena ou com grande dose,
e no nosso determinístico tem um determinado limiar. São efeitos que ocorrem se a dose de radiação recebida ultrapassar um certo limite de dose, tá? Exemplo, a gente tem uma eritema, vermelhidão na pele, uma epilação, que é a queda dos pelos, catarata, que é a opacificação do cristalino ocular, síndromes agudas de radiação, medular, gastrointestinal, neurológica, que são reações graves a altas doses de radiação, tá? Então, por exemplo, no acidente radioativo, pode ser que aconteça o determinístico, que não tem basicamente aí, que tem um limiar de dose. Então, assim, a pele vai tolerar até um certo ponto. Assim, por exemplo, que se for uma dose muito alta, a pessoa ela pode até morrer instantaneamente, porque o nosso corpo também tem um certo limiar, tá? Diferentemente, por exemplo, no efeito também, no primeiro efeito, que é o efeito estocástico, que não tem o limiar, que pode ser tanto uma pequena quanto uma dose de radiação, é um exemplo que a gente pode ter a longo prazo, de uma pessoa que se expôs hoje à radiação, ela não tem um efeito ali agudo, e ela tem um efeito depois de décadas. E aí a gente está de frente aí por uma questão do efeito estocástico, tá? Então a gente tem aí, basicamente, essas questões a serem esclarecidas. E vamos falar dos limiares de doses para os efeitos biológicos selecionados. Vamos falar de efeito biológico agora, alterações cromossômicas. O tipo de efeito é estocástico, zero limiar, câncer é estocástico, uma eritema cutânea é determinístico, vômitos, náuseas por conta de uma alta dose de radiação também é determinístico, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ter vômito e náuseas se ela receber aí uma dose proporcional a 1 Gray, por exemplo, tá? Ela pode ter uma morte, que é uma síndrome aguda, se ela receber entre 4 ou 5 grays sem ter um tratamento. Então, aí a gente está falando aí do que pode acontecer, tá? Quando essa radiação ela interage com a matéria, ela pode ocasionar danos no DNA, que é o alvo biológico principal, pessoal. E essas lesões elas podem ser simples. As simples podem ser quebras simples da fita do DNA, que é a ruptura apenas de uma das fitas da dupla hélice, ou pode modificar as bases nitrogenadas, alterações químicas das bases, adenina, guanina, citosina, timina, que compõem o DNA. E também pode ocasionar as lesões graves, que é a quebra da dupla fitas, ou pode ter também lesões das ligações cruzadas entre as cadeias, ou pode ter também as deleções e as translocações cromossômicas, tá? Que aí vai acontecer justamente alterações estruturais em largas escalas nos cromossomos, que pode levar à perda do material genético ou à sua reaglomeração, tá? E aí, com relação às consequências do dano do DNA, nós vamos ter aí, basicamente, consequências que podem ser reparadas ou também consequências que podem não ter reparos. Se tiver uma reparação com sucesso, a célula consegue reparar o dano sem sequela. Se tiver mutações fixas, o reparo ocorre de forma incorreta, resultando em alterações permanentes na sequência do DNA. Se tiver a morte celular, que é por apoptose, esse dano pode ser irreparável e muito severo, e a célula ativa em um programa de suicídio celular, que vai evitar a proliferação das células danificadas. E pode também acontecer, pessoal, a transformação maligna, que é o câncer. Se o dano ao DNA afetar genes de controle do ciclo celular e o reparo for ineficaz, a célula pode adquirir características de crescimento descontrolado, que nós vamos ter a formação do tumor, ok? Então, aí a gente tem basicamente essas informações com relação aí à biofísica, tá? O que vai acontecer com a matéria, ok? E o que a gente pode levar em consideração para que a gente tenha a otimização desses efeitos? É radioproteção, tá? Então, usar aí a radiação de forma correta, enfim, cautelosa, justamente para que a gente não tenha aí possíveis danos aí, né, basicamente à biologia. Mas também nós vamos ter, basicamente, com relação à radioproteção, a aplicação práticas com relação à acessibilidade biológica.
Na radioterapia, propositalmente, a gente vai mandar uma alta dose de radiação com o intuito de matar as células cancerígenas, tá? Mas na radiologia diagnóstica, a gente já tem que usar de forma otimizada essa radiação para a gente ter, assim, um efeito benéfico, né? Que é justamente a geração da imagem para fazer o diagnóstico. E na questão da exposição ocupacional, a gente saber que tem limiar de dose, enfim, para que a pessoa trabalhe seus 25 anos, 30 anos de forma segura e se aposente e ganhe ali seus milhares de dólares e viaje aí para as Ilhas Caimos, enfim, outras partes do mundo. E assim, só para concluir essa unidade, a radicibilidade de um tecido biológico é determinado pelas características intrínsecas, principalmente sua taxa de divisão celular, grau de diferenciação celular e atividade metabólica. Células e tecidos em rápida proliferação e pouco diferenciados, como as da medula óssea e o epitélio gastrointestinal, são significativamente mais sensíveis à radiação. Em contraste, os tecidos maduros, com baixa renovação celular, como músculos estriados, o tecido nervoso adulto, demonstram maior resistência. Essa distinção é a base para a segurança e a eficácia das aplicações das radiações ionizantes na medicina e em outras áreas que nós temos aí do uso das nossas radiações, tá? E aqui nós finalizamos basicamente a quinta unidade.